Olá, pessoal! Vamos começar hoje uma live muito bacana para falar de um assunto sensacional, que é atividade física. Oi, Si! A Simone está entrando. Vamos aguardar as pessoas irem entrando aos poucos, porque esse assunto é atividade física, como é que ela interfere no nosso cérebro, quais são os efeitos a curto prazo, a longo prazo. Nós vamos conversar com um especialista mesmo, o Eduardo César. Eu vou apresentar para vocês, vocês vão ver que bacana o conhecimento que ele tem. Ele é um educador físico e ele trabalha com executivos, com pessoas de alta performance e também especialmente com pessoas que têm problemas com dependências químicas e com resultados assim sensacionais de como lidar com esse assunto. Então eu vou esperar o Eduardo entrar aqui, ele já vai começar a conversar com a gente sobre esse assunto. Tenho várias perguntas que eu deixei aqui preparada para ele. E eu queria saber de vocês, quem aí que tá já faz atividade física? Né? Quem é que gosta de atividade física, faz atividade física? O que acha que isso pode ser importante a longo prazo? A ideia não é só a curto prazo, a ideia é a gente pensar de que forma que a atividade física pode ser importante a longo prazo. O Eduardo entrou aqui agora, estou vendo que ele entrou. Muito bem, vamos aqui aceitar e vamos começar a nossa conversa. Oi, Oi, Alice! Edu! Tudo bem? Tudo ótimo! Ei, que prazer, hein? Essa live está esperada aqui, tô louca para conversar com você, Muito bom mesmo, nossa! não A gente tá... é? Sim, a gente estava querendo já. A gente troca, né? Bastante, É, faz mas tempo. é bom ver também. É bom ver. Faz tempo que a gente se conhece, né, Edu? Quanto tempo? Eu estava pensando aqui, quanto tempo será que a gente se conhece? Desde 2008. Você sabe disso? Nossa, Edu, Olha, quanto tempo! eu também pensei nisso hoje. Eu tava falando, nossa, desde É, quando eu conheço a Maria Alice, daí eu falei, nossa, é. faz tempo, porque eu lembro direitinho quem que era a Me nossa equipe. conta, como é que foi que a gente se conheceu? Me lembra, vai, me lembra um pouco. Já tinha uma super equipe lá na equipe do Dr. Arthur Guerra. Aham. E eu fui chegando, eu lembro direitinho, assim, de vocês. E é uma lembrança muito, que eu tenho, assim, muito Muito. gostosa, assim, sabe? De equipe, de Uhum. pessoas. Eu só aprendi muito, muito com vocês. Nossa, Ah, que bom. E foi você uma... continua lá, né? Você Sim, continua lá com o Arthur, né? o Então, Arthur. muito bom. Ele é um mestre mesmo, ele é uma coisa maravilhosa. Mas olha só, eu acho que hoje, Du, eu queria aproveitar toda essa tua experiência para a gente discutir aspectos assim técnicos, né? Eu quis fazer até a live pelo perfil aqui da Clínica Plenamente, porque eu acho que eu quero que essa live fique gravada para que as pessoas possam ter acesso a uma informação bem fidedigna. Então, para quem não conhece, o Eduardo, ele é educador físico formado pela Unesp, não é isso? Isso mesmo. E aí depois ele fez uma especialização em dependência química pelo GREA, que é o do HC lá da FMUSP. E o que me chamou muita atenção é o quanto o Eduardo entende de saúde mental. Ele não é uma pessoa que é um educador físico comum, ele é uma pessoa que é especialista nessa área de saúde mental. Então, eu queria primeiro saber, Eduardo, como é que foi essa tua vontade de trabalhar com saúde mental e juntar com a questão da educação física? Bom, Maria Alice, deixa só... E agora, depois de tanto tempo, eu estou num projeto lá dentro de PQ, que vai virar um Aham, doutorado. aham, E depois a gente conversa mais sobre isso, vamos. mas é um projeto maravilhoso, que a gente vai falar sobre algumas substâncias que a gente mede no sangue Uhum. e também tem a ver com a parte genética. Então, Uau,
tem esse novo caminho que eu vou trilhar aí dentro da saúde Legal, mental. Bem, legal. estou aqui respondendo, eu vou contar Uhum. assim, 20 anos em 2 minutos, tá? Tá, tá. Me formei em educação física Aham. e na época eu não via um lugar onde eu pudesse trabalhar Uhum. com algo que fosse diferenciado, porque tinha muita Uhum. coisa, ou era a parte de psicologia do esporte, ou era a parte de educação física escolar, Uhum. mas eu queria trabalhar dentro de hospital, porque eu tinha Uhum. o meu padrasto que era médico, a minha irmã que já fazia medicina, e eu falei, Uhum. puxa, eu queria trabalhar com exercício e na área de saúde, não falava nem saúde mental, queria Uhum. trabalhar com pacientes que precisam, de alguma maneira, do exercício físico para o cérebro, mas também não era essa Uhum. ideia para o cérebro. A gente Uhum. vai melhorando, vai estudando, vai dando os nomes certos para as coisas, né? Sim. Eu quero fazer exercício para a mente. É. E daí meu pai falou assim, olha, vai para São Paulo. E a É. história é muito engraçada, porque quando eu cheguei, eu fui direto na Faculdade de Saúde Pública. Uhum. E eu peguei um livro que chama Cadernos de Saúde Pública, da época. Uhum. Uhum. E lá tinha assim, no final dele tinha GREA, UNIAD e PROAD. Falei, olha só, falei, Eu vou eu vou lá, você falou, ligar, vou lá. né? Não tinha nem e-mail, vou É, ligar para esse tal de GREA. E daí, é. assim, eles foram visionários também, sabe? Quem me atendeu Aham. primeiro foi o Danilo Baltieri, que é um Ah, eu super conheço. psiquiatra. É, E ele super. falou, vem estudar com a gente aqui, fica Aham. aqui. Mas fica assim, Edu, eu achei o máximo que ele falou, eu nunca esqueci. Ele falou assim, Edu, participa de todos os grupos aqui do Instituto. Não fique Uhum. só no GREA. Passa por Aham. um, passa por outro. Então, Maria Alice, eu acho que eu passei por todos. Uau, que Sabe? Assim, bacana. uns mais, outros menos, mas isso me deu, Aham. uma hipertrofia naquilo que eu queria. Né? Aham. Então, é E isso. aí? Depois fui fazer especialização. Aham. Fiz uma vez, fiz a segunda vez o mesmo curso. Olha, Isso é uma loucura, porque eu fiz de você novo fez o mesmo duas curso. vezes. Ah, que legal. É. E no final do primeiro curso eu encontrei com o Arthur Guerra, na época, ele falou assim, olha, você tem que se preparar mais. Uhum. Daqui uns 2 anos você me procura. Pode me procurar. Aham. Olha que Ai, bacana. caramba, eu queria tanto agora. Eu queria tanto que fosse agora. Mas É. olha, eu entrei no momento certo. Porque para estar Uhum. perto de toda aquela equipe que você conhece bem, Conheço, tinha, é. tinha que ter uma postura também que não foi me ensinada na minha graduação. Minha graduação é uma Tá, graduação diferente. Né? Não tá. tem Uhum. psicologia, não tem a parte Uhum. médica. Então, acho que Uhum. quando eu entrei lá, eu estava mais preparado para Uhum. tudo. Tá. E daí, Agora, olha só, você trabalhando com atividade física, né, queria que você contasse de que forma que o exercício físico pode deixar o cérebro mais forte, né? Pensando, por exemplo, na plasticidade neuronal. A gente sabe que o cérebro é plástico, ele se conecta, né, de mil maneiras. E a própria psicoterapia, ela é uma maneira de aprendizagem, onde a gente tem uma aprendizagem através de conexões neurais que vão fazendo novas redes. Então, como é que é a atividade física? Porque quando a gente mexe o corpo, a gente mexe uma parte lá das fibras, e como é que isso pode aos poucos fortalecer o cérebro? é muito interessante quando eu vou dar alguma palestra ou aula mesmo nas especializações, as Uhum, pessoas me perguntam isso, porque é fácil de responder. Tudo aquilo que a gente uhum, não usa, né, uhum. causa um desuso e uma É, atrofia, isso. né? Então vamos olhar para o lado do exercício, né? Quando eu estou fazendo, vou ser bem simples, tá, Maria Alice? Assim, Tá. quando eu vou fazer um exercício, vamos lá, um pouco mais que exige um pouquinho mais. Então, uma Uhum, corrida intercalada com caminhada, uma caminhada mais longa, né? Acima uhum, de 1 hora, ou nadar, ou uhum, pedalar, ou uma uhum, canoagem, né? Eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo com que a minha musculatura esteja funcionando, o uhum, meu coração, que é uma bomba, esteja batendo, uhum, né? E o que que acontece? Né, vem algumas substâncias como adrenalina, os neurotransmissores e tudo, a maquinaria cerebral começa a dar sinais.
mandar mensagens, né? E também tem a inflamação muscular, mas isso é uma outra coisa, mas acontece com o exercício. E todas essas reações químicas que são metabolizadas no fígado, né? Ela faz com que haja, por exemplo, uma situação lá no hipocampo, que é uma regiãozinha lá no cérebro, relacionada à memória, à tomada de decisão, né? Então, assim, tem duas regiões, o hipocampo e o córtex pré-frontal, eles são... Acontece uma coisa que chama neurogênese. Com o movimento físico, com a liberação de algumas substâncias, com essas reações químicas acontecendo no fígado, que são transportadas para essas regiões do cérebro, acontecem duas coisas muito importantes. Uma é a neurogênese, que não é o nascimento de novos neurônios. Sim, é a reconexão, né, dos novos neurônios. Isso. É aquela coisa das conexões aumentarem, os filamentos. Né? Então... Agora, Du, me fala uma coisa, quanto tempo demora para a gente começar a sentir aquela coisa gostosa do exercício? Porque tem muita gente que fala, ai, nossa, não sei como você gosta de fazer atividade física, eu especialmente adoro, né? Você sabe que eu nadava, faço atividade física super regular, mas assim, a gente tem uma gratificação muito rápida e gosta muito disso que faz. Agora, para quem não gosta, para quem a maior parte das pessoas, né? A gente precisa incentivar, empurrar e tal. Quanto tempo demora para a pessoa começar a sentir aquele gostosinho que a gente sabe que é super importante? A pessoa que está sedentária, totalmente sedentária, ela demora um pouquinho mais. Ela vai começar a sentir a partir de 40 minutos. Mas não pode ser uma caminhada que dê para você ir conversando com o seu parceiro ao lado. É uma caminhada rápida, né? É uma caminhada mais uma pessoa... rápida. Isso. Que você percebe que rapidamente você começa a suar, né, se não tiver um protocolo certinho no relógio. Então, assim, algumas coisas que acontecem com o corpo. O aumento da sudorese, né, pelo aumento do batimento cardíaco. Mas precisa suar para você se sentir bem? Porque eu faço yoga e eu não transpiro, e mesmo assim me sinto bem. Não precisa. Eu também sou adepto e também me sinto muito bem, não cai uma gota. 40 minutos para aquelas pessoas que não estão. Mas para ela começar a sentir que realmente dá prazer e que esse prazer ela quer não sentir só uma vez, mas várias vezes durante a semana, ela precisa ter um protocolo semanal disso. Quantos dias, Edu? De 4 a 6 vezes na semana. Agora, eu costumo dizer para os meus pacientes, né, assim, que às vezes não fazem atividade, pelo menos começa 20 minutos numa esteira, num passo mais apressado, assim. Isso. Porque eu acho que, assim, depois de 20 minutos, acho que a pessoa começa a sentir uma liberação inicial de endorfina, né? E ela começa a sentir um certo bem-estar. Aquele platô, aquela coisa gostosa de uma liberação mais forte, eu acho que ela vem mesmo depois de 40. Mas quem não consegue 40, eu acho que 20 minutos, será que 20 minutos a gente já não pode incentivar? Tipo, tem gente que não faz nada. Pode né? sim, Maria Alice. E tem até uma explicação para isso. Porque até chegar nos 20 minutos, na hora que você passa os 20 minutos, a gente fala que você já atingiu o steady state. Então é aquele momento onde começa a ter as liberações, por exemplo, de dopamina, de serotonina. Então vamos lá. Dopamina, pessoal, é um neurotransmissor que está relacionado com prazer. Então quando a gente tem, por exemplo, come um chocolate, toma um copo de vinho, come uma comida gostosa, você libera dopamina. A dopamina é o neurotransmissor do prazer. A gente tem um outro neurotransmissor que é a serotonina. A serotonina, ele é um neurotransmissor responsável pelo equilíbrio do humor. E aí, a serotonina é que está ligada com depressão. Quem tem baixa de serotonina tem depressão. A gente tem também as endorfinas, adrenalina, noradrenalina. Adrenalina é aquilo que faz a gente se ligar, ficar com mais foco. Então, por exemplo, a pessoa está lá, né, cansada, começa a fazer atividade física, ela ativa
para ficar com a atenção mais focada. E isso está super ligada com a adrenalina e noradrenalina também. Que outros neurotransmissores, Edu, que a gente possa dizer? Olha, o glutamato é bastante Glutamato. importante porque ele tem a ver com atenção, né? Tá. Então, às vezes, quando você está muito... Puxa, eu tenho uma reunião ainda às 8 da noite, né? Mas eu consigo tirar 30 minutos para... Porque tem muita gente hoje que tem esteira dentro do escritório até. Então, do que eu faço? Eu já treinei hoje de manhã. Eu falo, ó, você vai fazer um... Mas você sabe, Edu, que eu não gosto de treinar à noite exatamente por isso, porque me ativa demais. Eu não consigo dormir. Então, eu gosto de treinar bem cedo e aí, né, vai caindo aos poucos. Agora, tem gente que consegue treinar à noite e ainda dormir bem? Tem. Tem. Ele tem que saber assim, eu acho que quando você entende o poder desses neurotransmissores, entende o que cada um, a função de cada um, você consegue até gerenciar o poder deles, né, no seu dia a dia. Tá. Né? Então explica isso melhor. Tá. Posso dar um exemplo pessoal? Claro. Tá. Aliás, assim. Eu vi seu treino no fim de semana, 100 e quanto? 108. 108 quilômetros de bicicleta você fez, né? De mountain bike. Mountain bike. Ai, caramba, uau. E aí ele chegou, gente, vocês não sabem. Aí eu tinha mandado mensagem para o Eduardo, daí ele chegou depois de 108 quilômetros, falou, Marialice, que surpresa boa! Nossa, ele estava tão entusiasmado que eu falei, olha... Eu estava endorfinado. Ele estava, parecia que tinha tomado... É um prazer... Uma coisa incrível, assim, né? Muito bem-estar, de êxtase, né? A natação é incrível também. Como a natação, que são esportes mais de longa distância, que você vai, né, assim, depois de 1 hora, 40 minutos, 2 horas, é uma coisa que tem e depois dura, né? Dura quanto tempo, Du? Quanto tempo a gente fica com esse prazer aí depois? Cada caso é um caso, mas normalmente exercícios que passam de 1 hora e 40, 2 horas, a umas 3, 4 horas, uma sensação muito boa, gostosa. Você tomou aquele banho. Então, puxa, e mesmo que você tenha problemas para resolver, você enxerga eles de uma forma diferente. Você, puxa, eu consigo, para esse mesmo problema, eu consigo ter 3 insights diferentes. Então, isso ajuda pra caramba. Agora, Du, eu sei que você ia falar sobre os neurotransmissores, mas só fazendo o gancho disso que você está contando, porque assim, nós somos uma clínica de saúde mental. Nós temos pessoas com vários tipos de problemas. Depressão, transtorno de ansiedade, déficit de atenção, tantas coisas que podem estar, né, acometendo as pessoas, que eu diria que saúde mental, para mim, é fundamental. Tenho certeza que você vai falar que atividade física é muito importante, eu concordo, é super importante, mas para mim, como psicóloga, eu diria que assim, a saúde mental, ela é o nosso maior valor. Quando a gente tem saúde mental, a gente até pode fazer atividade física. Muitas pessoas têm saúde física, mas por não terem saúde mental, não conseguem fazer atividade física. Então, a minha pergunta é, como é que nós podemos pegar uma pessoa com depressão, uma pessoa com déficit de atenção, que ela procrastina, não consegue continuar as coisas e convencê-la que pequenos passos vão ser importantes para a reabilitação dela? Qual que é seu truque, assim, para fazer a pessoa começar? Olha, eu acho que a primeira coisa é mostrar que você tem o conhecimento da coisa, né? Tá. E mostrar que ela pode confiar em você. Porque a gente está falando de pessoas, a gente está falando de pacientes, né? E os pacientes, eles têm um pé atrás quando você fala assim, vamos fazer exercício físico. O quê? Exercício físico? Não, acho que a doutora Maria Alice não entendeu que eu tô doente para falar que o Eduardo... Então, entender o problema é assim, entender que esse paciente não vai ser legal você levar logo para uma academia. Então, a primeira coisa que eu faço é ir na casa dele, né, explicar que os exercícios podem ser feitos ou no parque, no horário que ele... Porque primeiro você tem que fazer o quê? Que ele faça. Então, você não vai falar assim, olha, vai ser assim, 3 vezes por semana, 5 vezes por semana, 1 hora. Não, Maria, ele não vai conseguir. Não.
Maria Alice, muitas vezes as primeiras aulas duram 15 minutos. Tá ótimo. Olha, amanhã eu volto, tá? Amanhã eu volto. Agora, como é importante ter alguém do lado, né? Porque eu vejo que a gente prescreve, diz, recomenda, mas a pessoa ter alguém do lado para ajudar nesse estímulo é fundamental. E você tem um papel tão grande, né, Eduardo, com tantos empresários que você, né, o próprio Nizam Guanais é seu cliente, né, seu paciente, que ele conta. E então, assim, você tem uma equipe de pessoas, né, que vão lá, faz uma avaliação para saber quais são as dificuldades daquela pessoa, o que ela pode fazer de atividade física. E aí tem até gente que precisa de fisioterapia, né? Às vezes não é nem atividade física, né, Eduardo? Exatamente, Maria Alice. É um cuidado especial. Sempre lembrando assim, cada paciente é ele, é o corpo dele, a mente dele, é o problema psiquiátrico que ele tem, ou não, é a vontade que ele tem de treinar e performar, né, e ter o cuidado de individualizar o máximo possível. Por exemplo, às vezes eu estava atendendo um paciente e via que eu falava assim, puxa vida, eu tenho que colocar mais pessoas da minha equipe que tem algo que eu não tenho. Né? Porque não dá pra gente ter tudo. Por isso que a gente tem equipe, né? É uma coisa importante. Claro, você tem gente que faz até assim, yoga, massagem, né, meditação, coisas que às vezes são fundamentais para a pessoa naquele primeiro momento se equilibrar. Né? Exatamente. Por isso que essa primeira avaliação é uma coisa importante e tem que durar um tempo, porque o paciente ele vai comentando o que ele gosta, o que ele não gosta. Porque se ele sentou para conversar com você, é porque você já conseguiu que ele tivesse a motivação para ir lá. Sim. Motivação é tudo para o paciente. Tudo, né? A gente precisa mesmo que ele se sinta motivado. Agora, vamos pensar em outra situação. Ai, não deixei você responder alguma coisa. O que você ia falar, Edu? Eu queria falar dos neurotransmissores. Fala, só desculpa. Acabar. Isso, Maria Alice, é muito legal. E assim, quando a gente consegue ter a ciência, e é muito básico isso, tá? Quando a gente consegue ter a ciência do que cada neurotransmissor faz, você mesmo falou, né? A serotonina ligada ali à depressão, à ansiedade, a dopamina ligada a vício, ao sistema de recompensa, a chocolate, né? A excitabilidade numa relação sexual, né? A noradrenalina, a adrenalina, ao sistema de fuga, ao sistema de alerta, né? Quando a gente consegue ter isso em mãos, né? E eu consigo ter isso em mãos porque eu sempre peço para o paciente fazer um teste ergospirométrico. Né? Porque daí, em cada intensidade do exercício, pela literatura, a gente já sabe o quanto que vai liberar desses neurotransmissores, né? Numa população X. Então, a gente estima. Porque, assim, às vezes o paciente fala assim, olha, hoje eu estou muito mal. Às vezes nem é o paciente, às vezes é empresário mesmo. Olha, hoje eu não dormi bem, tô mal, eu preciso de um up. Então você vai falar assim, ele precisa de um exercício intenso. Não vai dar para ele sair para pedalar comigo 1h30 naquele giro. Precisa fazer uns tiros. Tiro. Para colocar adrenalina, noradrenalina, para esse cara levantar, para ele trabalhar bem e render bem no dia. Né? A mesma coisa é o contrário disso. Né? Quando você precisa de um paciente, né, que ele precisa, assim, não tá difícil, né? Tá difícil, o cara tá muito over. Então você precisa baixar um pouco. Então você fala, a gente vai fazer um treino longo. Ah, mas se o cara não tem tanto cardiorrespiratório ou uma aptidão física tão boa, não tem problema. A gente faz uma caminhada de 2 horas, numa intensidade mais baixa, mas as endorfinas vão entrar. Perfeito. Olha, você falou de empresários, né? E eu tenho visto na pandemia agora que as pessoas, em geral, elas estão trabalhando mais, elas não estão trabalhando menos. Elas estão trabalhando mais, as pessoas estão, né, mais
mais horas no computador, não conseguindo fazer essa distinção entre casa e trabalho, que o trabalho tomou conta de dentro da casa e às vezes a pessoa não consegue parar. Então, nós estamos vendo pessoas, às vezes, mais estressadas, mais quase em burnout de trabalho. Como é que você acha que a atividade física pode ajudar essas pessoas que estão vivendo assim estresse de trabalho? Eu até complementaria, Maria Alice, porque além do estresse do trabalho, muita gente passou a conviver com a família 24 horas por dia. Sim, Né? claro. Não que isso seja ruim, mas é diferente, né? Trabalho, Sim, a criança passando, horário de sim, almoço, que cada um tinha um e tá lá. é, Né? é. Então, olha, eu posso assim dizer com toda certeza, tá? Uhum, Que o exercício físico ele é uma peça fundamental para uhum. diminuir esse estresse. Sabe? Ele é uma Então, pessoa. mas assim, Porque eu tenho. neurofisiologicamente a gente diminui o cortisol. Esses caras, eles Sim. vivem com o cortisol, né, lá em cima. Até Então, vamos explicar o que é o cortisol, pessoal. O cortisol, ele é o hormônio do estresse. Quando a gente fica estressado, a gente libera cortisol. Cortisol é um hormônio inflamatório. Ele faz com que a gente fique inchado, fique pesado, fique cansado, né? Então, a atividade física, ela faz com que você consiga diminuir os níveis de cortisol, né? E isso ao longo do tempo, ela é um benefício, assim, um remédio sensacional. Agora, é interessante, Du, porque eu acho que assim, nós estamos aqui conversando e todo mundo, eu tenho certeza que sabe dos benefícios da atividade física. Mas acho que o grande desafio para a gente é fazer com que as pessoas façam, é fazer com que as pessoas entendam que, às vezes, pequenos passos pode ser um grande caminho na direção de se tornar uma pessoa mais ativa. Então, assim, não precisa ser 130 quilômetros numa bicicleta, né? Mas pode ser, às vezes, nos aplicativos mesmo. Esse final de semana eu estava na minha casa de campo e aí a minha enteada estava com o aplicativo da Nike, aquele que você faz as coisas. Gente, a gente fez juntas meia hora, assim, polichinelo, agachamento, andando pela assim de agachar. Edu, meia hora, assim, puf, o negócio foi muda, muito bacana, muda, né? Então, eu muda diria mesmo. que assim, eu atualmente estou numa fase que eu já estou mais velha, eu estou numa fase de yoga. Eu descobri yoga, eu achava que yoga era um negócio para velho, né? Não há yoga, não sei o que, gente. As posições de yoga e assim, a permanência que às vezes a gente tem que fazer algumas posições, né? Exige tanto em relação à força muscular, à flexibilidade e à mente, né? A concentração, onde você tem que O estar foco, né, ali Maria Alice? presente naquele momento, é sensacional. Agora, como é que a gente faz para poder dar incentivo para pequenos passos, para a pessoa fazer um dia e não desistir, porque ela vai desistir. Quem tem problema de saúde mental desiste, porque procrastina, porque é cansado, porque. E a gente tem que ajudar essas pessoas, né, dando os pequenos passos. O que você poderia dizer para essas pessoas que têm dificuldade? Faz a. Eu vou falar uma coisa que é engraçada, mas funciona muito Fala. bem. Muito, É, muito, muito bem. É a ideia. aham, Talvez os mais novos não lembrem disso. Eu vou uhum, entregar a minha idade. Mas Caixa Econômica Federal. O que é Caixa é, Econômica Federal? Poupança. 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 O que é Aham, uma poupança? Uma poupança é todo dia um pouco. tá. Como todo Uhum, dia um pouco? Você falou que só libera lá, mas calma. Porque para uhum, você sair para caminhar, você vai ter que colocar meia, tênis, trocar de roupa, uhum, né? Isso já faz parte. E se a gente está aham, falando se a gente tá falando de paciente, ele não está acostumado com isso. Então você tem que uhum, inserir isso na vida dele. uhum, Né? E às vezes esses pacientes demoram 20 minutos para fazer uhum, aquilo que a gente faz em 3. uhum, Então tem que ter essa compreensão de mostrar para eles assim, olha, hoje você vai fazer 10, amanhã você vai uhum, fazer. E quando eu prescrevo treinamento, Maria Alice, sabe o que eu gosto de fazer? Sempre no uhum, final da semana, eu coloco 6 vezes por semana de uhum, treinamento. Vamos lá colocar.
entre só caminhadas, tá? Vamos pegar um paciente bem acometido. Só caminhada, mas intercalando um pouco de subida, descida, né? Mas eu gosto de mostrar para ele no final, porque isso vai motivá-lo demais, o volume total semanal. Então, se você pegar assim, na segunda ele fez 5, mas lá na sexta talvez ele já tenha feito 25. Daí você soma tudo isso, ele passou de 1 hora de exercício físico. E isso é dose dependente. Na outra semana, o cérebro e o corpo dele vai estar mais apto Olha, a fazer o quê? Com que haja uma liberação, como se a gente acelerasse. Como se a gente acelerasse o processo de liberação dos neurotransmissores. Tá? Então, a ideia é essa. Caixa Econômica Federal, a poupancinha, né? Agora, uma outra coisa que eu acho assim é que nós temos que conscientizar as pessoas que a gratificação, ela na atividade física, ela pode ser imediata também. A gente tem essa coisa de que, nossa, nós queremos alguma coisa agora, já. Quando você pega, por exemplo, um copo de cerveja, um copo de vinho, isso aqui é água, tá, pessoal? Porque eu bebo água o dia inteiro. Você toma um golinho de cerveja, um gole de vinho, daqui a 5 minutos você já tem alguma modificação, porque tem uma liberação, né, de GABA, de dopamina, e você já sente alguma coisa. Então, as pessoas querem coisas rápidas. É difícil você engajar em alguma coisa que você vai ter resultados a longo prazo. E isso é aquela história da brincadeira do marshmallow, né? Você conhece o marshmallow, o teste do marshmallow? Não. É muito legal. Então, assim, eles pegaram, esse é um experimento clássico, né? Onde eles pegaram crianças e colocaram crianças numa sala e pegaram e falaram assim: olha, eu vou te dar um marshmallow, você pega esse marshmallow e fica olhando aqui para ele, tá? Você segura esse marshmallow. Aí a criança quer comer o marshmallow. Aí ela fala assim: olha, eu vou lá fora sair e você não come o marshmallow. Se você não comer o marshmallow, quando eu voltar, eu te dou outro marshmallow. Tá? Então, o que ela esse experimento está testando? Você vai adiar uma gratificação imediata para você poder ter no futuro alguma coisa maior. Perfeito. E o que acontece? Eles fizeram esse experimento com centenas de crianças. E o que eles entenderam desse experimento? Que aquelas crianças que conseguiram segurar e não comer o marshmallow imediatamente, elas conseguiram adiar a gratificação. E aí depois eles fizeram uma pesquisa prospectiva, acompanhando crianças ao longo da vida, e eles fizeram análises de que essas crianças que conseguem adiar a gratificação são aquelas que têm melhores resultados de bem-estar de vida no futuro, até em relação a trabalho, porque elas não querem tudo imediatamente, elas conseguem aguardar, esperar e ter depois uma gratificação maior no futuro, que é a vida, né? A gente trabalha, mas não é para ganhar imediatamente, a gente vai construindo o nosso trabalho para ganhar ao longo prazo. Só que a mente humana, infelizmente, ela busca a gratificação imediata. E aí eu acho que assim, fazer atividade física, do meu ponto de vista, às vezes é difícil, porque a pessoa fica perdida. Será que ela consegue sentir aquela coisa gostosa já no primeiro momento? Às vezes demora um pouquinho, demora 20 minutos, demora 40 minutos, demora o esforço dela, para ela ter uma gratificação um pouquinho agora e muito no futuro, muito, né? Assim, ao longo do tempo. Muito. Então, eu acho que assim, o mindset vamos adiar a gratificação imediata e vamos apostar numa coisa maior no longo prazo. A gratificação imediata, às vezes, é ficar na televisão assistindo Netflix e comendo chocolate. Sim. As pessoas preferem fazer uma coisa que tenha gratificação agora. E aí,
como é que nós podemos fazer para dar conta de adiar a gratificação do momento e colocar uma perspectiva de futuro? Acho que a pessoa precisa entender isso, que ela precisa adiar a gratificação imediata para ter um benefício maior no futuro. Agora, a gente pode falar até na velhice, né, Eduardo? Porque daí é a gratificação no futuro. Sim. Maria Alice, deixa eu te falar, esse negócio da gratificação ser rápida, ela é perigosa, sabe? No meio da parte de atividade física. Porque muitas vezes a pessoa se lesiona, muitas vezes a pessoa quer iniciar antes de fazer os testes cardiológicos necessários. Muitas vezes a pessoa quer iniciar sem ter condição nenhuma de fazer aquele exercício, mas aquele exercício, falaram para mim que ele queima mais rápido. Então, ele é perigoso isso. Claro. O exercício físico é uma baita de uma ferramenta. Mas se você não estiver correto, não tiver essa compreensão, que é como você falou, é como a vida. A vida a gente constrói. Você vai construir isso daí, né? Eu queria deixar aqui no finalzinho, né, para a gente ver se alguém tem alguma pergunta, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Eduardo, fazer alguma pergunta para mim relacionada a essa questão da atividade física, porque, assim, é uma oportunidade ter você aqui, né? Você é uma pessoa tão entendida nesse assunto, e aí, de repente, tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta específica. E aí, enquanto isso, eu queria que você, assim, falasse um pouquinho sobre essa coisa da alta performance, né? Altos executivos. Por que, de repente, altos executivos já colocaram dentro da sua agenda semanal o exercício físico, assim, 6 vezes por semana? Por que você acha que isso eles já incorporaram? Bem, primeiro que eles são, acho que a maioria desses caras super high level, né? Na área de donos de empresas, de mega... Tudo que eles fazem são enormes. Então, assim, eles perceberam, né? Ainda bem que eles perceberam que o exercício físico vai ajudá-los a tomar a decisão, a decodificar mensagens que são enviadas dos seus, talvez nem superiores, mas pessoas que estão na equipe e precisam tomar decisões. Às vezes não é nem uma, é duas. Assertivas, rápidas, né? E assim, não dá para errar. Porque se ele errar, Maria Alice, ele pode ser um erro crucial para uma cadeia de pessoas. De uma empresa enorme, os traders. Eu trabalho bastante com traders também, com o mercado financeiro, né? O mercado financeiro, com certeza, o pessoal precisa de muita autorregulação e muita atividade física. Sim. Então, certamente é fundamental. Agora, Odu, e assim, então tem alta performance, tem crianças com déficit de atenção. Crianças com déficit de atenção, qual é o benefício da atividade física? Eu vou ter que contar um caso, tá? Sem falar de nós. Eu falo, tinha um paciente que chegou de uma mãe, que foi pra gente lá na clínica, e o problema era, olha, ele não para quieto, e o pior, assim, eu vou falar do jeito que ela falou para mim. Ele não para quieto e já tem o diagnóstico de alguns médicos que ele tem déficit de atenção. Eu falei, puxa vida, a gente vai ter que colocar ele num tipo de esporte que a gente consiga fazer com que ele foque. Eu falei, não posso colocar esse menino para fazer xadrez agora. O que eu fui fazer? Eu fui atrás do pessoal da minha equipe, fiz uma reunião com eles e perguntei. Né? A gente não sabe tudo. Perguntei, pessoal, o que vocês sugerem né, de atividade? Eu tinha algumas coisas, mas eu queria ouvi-los. Né? Sabe que a gente chegou o que ele começou a fazer, faz até hoje e compete na Associação Paulista de Esgrima. Esgrima, olha que legal. Maria Alice, é super foco. É super foco. Esgrima é muito foco. E o TDAH tem isso, né? Ele pode ser uma pessoa que não tem foco, mas também quando ele gosta, ele tem hiperfoco. Então, isso é uma característica do déficit de atenção.
a criança, o jovem com déficit de atenção, ele pode ter um hiperfoco quando ele está com liberação de dopamina, quando ele gosta daquilo que ele faz, daí ele libera um monte de dopamina. Então, olha só, eu acho que... Posso só fazer um adendo? Claro, porque claro. Essa situação me ajudou, olha só, numa outra situação, nada a ver, mas, assim, era um cara que ele era um executivo, que ele saiu de uma empresa que trabalhava numa área diferente da dele, né? E foi para uma outra empresa. Lá, ele não conseguia, sabe, focar, não sei, não soube dizer se era pelo ambiente, se era porque realmente ele foi para lá querendo ir, mas não era. A hora que ele chegou lá era uma outra coisa. Ele falou assim, eu preciso de foco, mas eu não preciso de um foco do exercício aeróbico me dá, eu preciso de algo mais potente. Eu fui buscar desse menino a esgrima e funcionou. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que às vezes a mudança do próprio estilo de exercício físico ajuda muito a necessidade que você precisa. Sensacional. Olha, Du, nossa, agradeço demais aí a tua, né, você ter aceito o convite para a gente bater esse papo. Essa live vai ficar salva aqui no perfil da Clínica Plenamente, porque eu queria muito que a gente tivesse essa informação para as outras pessoas buscarem e que as pessoas entendam que quando tem alguma dificuldade em alguma área, que elas procurem ajuda. Porque ninguém é obrigado a resolver tudo sozinho. A gente hoje em dia tem profissionais super capacitados para trabalhar com as coisas. Então, assim, se estiver se sentindo mal, se não está bem do ponto de vista psicológico, tem que procurar ajuda na área de saúde mental. Se não consegue fazer atividade física, se tem dificuldade de começar, procura um profissional específico da área de atividade física, como a Clínica Movimente Reabilita, né? Porque eu acho que vocês têm uma equipe sensacional. Então, olha, muito obrigada. E a gente fica aí pensando, de repente, outras coisas que a gente gostaria de conversar para ter o próximo bate-papo, tá bom? Maria Alice, adorei. Obrigado. Tá? É sempre um prazer falar com você. Eu acho que é isso mesmo. A mensagem que eu queria deixar é que o corpo humano não foi feito para ficar parado. O cérebro também não foi feito para ficar parado. Então, se movimente. É importante isso. Ótimo, perfeito. Muito obrigada, pessoal. Obrigado. E até a próxima, tá? Um abraço para você, Edu. Tudo de bom. Tchau, tchau.